Paz do Senhor, queridos. Tudo bem contigo aí? Gostoso, né? Quando a gente chega na presença de Deus, e só de estar aqui, a gente já sente um clima diferente. Já sente que Deus está nesse local. A gente já sente algo gostoso dentro do coração. Porque Deus é o nosso refúgio em tempo de angústia. Eu vou pedir para que você abra a tua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9. O versículo é o 25. Evangelho de Mateus, versículo 9, ou melhor, capítulo 9, versículo 25. No comecinho diz assim, ó: e logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus. Vamos orar, queridos. Pai eterno, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer pela tua presença nas nossas vidas. Te agradecer por tudo aquilo que foi louvado até agora. Te agradecer por podermos hoje estar na tua presença. Te agradecer por ser esse refúgio. Esse refúgio que nós buscamos e encontramos. Esse descanso que se mostra para nós de uma forma muito gostosa, quando estamos cansados. Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade de usar as nossas vidas, como já tem feito desde o início desse culto, desde o momento que nós saímos dos nossos lares, desde o momento que chegamos aqui. Tu tens a liberdade de usar as nossas vidas e fazer o que lhe convém fazer, para que o teu nome seja louvado e glorificado. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que dia hoje, que momento gostoso hoje. Meu coração, ele se alegra, porque nós estamos na presença de Deus, e o Senhor, Ele é maravilhoso. Principalmente porque o Espírito Santo está no nosso meio, Ele está falando aos nossos corações, Ele está trabalhando dentro da gente, de uma forma muito gostosa, e é muito bom sentir isso. E essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração hoje, ela fala bem disso. Nós não combinamos, não conversei com o Lucas, mas nós temos o Espírito Santo que comunica conosco, que fala aos nossos corações. Isso já basta. Não existe nenhum tipo de outra comunicação mais eficaz, mais eficiente do que o Espírito Santo de Deus. Porque ele não precisa de ondas sonoras ou ondas de comunicação para falar um com o outro. Ele fala ao nosso coração. E um coração fala com o outro, e a palavra do Senhor, ela fala de uma forma gostosa, através dos cânticos que nós acabamos de cantar e através da própria palavra que nós vamos falar agora aqui. Queridos, que interessante essa palavra, principalmente quando a gente fala assim, ó, quando o povo foi posto fora, entrou Jesus. Existe um adágio popular, e que muitos se falam aí, é o seguinte: a voz do povo é a voz de Deus. E essa palavra aqui, ela vem dizer que isso é mentira.
Essa palavra de hoje, ela vem dizer que isso é pura mentira, porque a voz de Deus não é a voz do povo, e a voz do povo também não é a voz de Deus. E às vezes a gente cai nesse engano, cai nessa mentira, de achar e entender isso. Não, a voz de Deus é única. A voz de Deus é verdadeira, a voz de Deus liberta, a voz de Deus restaura, a voz de Deus cura, diferente de todas as outras vozes que o mundo pode se levantar e conclamar-se. Não acontece nada, não acontece nada, e interessante quando a gente fala isso, porque a gente se lembra desse adágio popular ou dessa situação que as pessoas às vezes levantam e querem juntar uma coisa com a outra, mas não dá liga. E aqui, essa palavra, ela vem justamente hoje dizer isso para a gente. Por quê? Porque ela fala de um contexto interessante. Ela fala das andanças de Jesus em Cafarnaum. E interessante de tudo que eu venho de um tempo para cá, sempre nessa mesma estrada, porque o Senhor tem falado ao meu coração a respeito desse momento que tem acontecido aqui, das coisas que têm acontecido nesse livro de Mateus e principalmente nesses primeiros capítulos da Bíblia aqui, desse evangelho. Mas não é um evangelho que fica parado em si mesmo, ele tem os seus paralelos, e os paralelos são o livro de Marcos e o livro de Lucas, que falam as mesmas coisas. Se você olhar esse capítulo 9 aqui, ele se repete no capítulo de Marcos 5 e se repete no capítulo de Lucas 8. Ou seja, são 3 homens contando as mesmas histórias com visões diferentes, mas que falam as mesmas coisas. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela não tem outro lado, é um lado só. Ela não tem aquele negócio de falar de um jeito ou de outro, não. O final é sempre o mesmo. O que Deus quer falar ao povo, o que Deus quer que aconteça. E eu quero dar uma paradinha só para agradecer a presença do Giba hoje aqui, né, Giba? Que é o esposo da irmã Lúcia. Nós tivemos a oportunidade de nos falarmos na sexta-feira. Fiz um convite e o Senhor está honrando a minha vida, vindo aqui hoje, meu irmão. Que Deus seja louvado através da sua vida e da tua presença junto com a irmã Lúcia aqui. O Senhor é uma bênção. E tivemos um momento muito gostoso ali, e que traz tudo a ver o que está acontecendo aqui hoje. Traz tudo a ver o que aconteceu nessa passagem. Olha que interessante. A Bíblia fala que Jesus, depois de ter voltado daquela terra de Gadara, para quem lembra o que eu preguei em outra pregação passada, falava justamente disso, né? Ele atravessou o mar da Galileia, debaixo de uma tempestade, foi até Gadara, pregou o evangelho lá e trouxe ao entendimento o endemoniado que estava preso na vida dele, nos sentimentos dele, estava endemoniado, cheio de problemas. Jesus vai até aquele local, atravessa o mar, salva aquele camarada de lá, depois ele volta. Quando ele volta, a Bíblia diz o seguinte, que antes mesmo dele pisar os pés na terra, já estava uma grande multidão de pessoas esperando Jesus chegar para olhar para ele, para pedir em favor das suas necessidades, para pedir em favor das suas doenças, para pedir em favor de tudo aquilo que eles estavam precisando. E a Bíblia diz o seguinte, que quando ele pisa na terra, ele desce do barco, vem de encontro a ele um camarada que era o cuidador, era o pastor da igreja de Cafarnaum. Era um camarada que tomava conta lá daquela sinagoga, era um dos
grandes conhecedores das leis, um grande conhecedor da Bíblia, entre aspas, naquela época, e ele chega aos pés de Jesus e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, porque a minha filha está enferma. Esse era Jairo. Ele vira para Jesus e fala: eu preciso que o Senhor vá até o meu domicílio, até a minha casa, porque a minha filha está doente, está acamada, e eu quero que o Senhor vá até lá, para que ela seja curada. Daí a Bíblia diz o seguinte, que Jesus olha para aquele homem, depois dele ter feito toda essa reverência de adoração, todo esse pedido, Jesus vira para ele e fala assim: pois então vamos até lá, vamos até a tua casa, Jairo. E a Bíblia diz o seguinte, que eles começam a andar, e vem por trás dele aquela multidão, porque onde Jesus ia, a multidão seguia, porque a multidão via em Jesus o Messias, via em Jesus a resposta, via em Jesus aquele que poderia solucionar os problemas deles, poderia trazer cura, poderia trazer transformação de vida. A vida muito dura ali naquela cidade, eles não tinham esperança em mais nada. Primeiro, porque a própria nação já estava debaixo do poderio de Roma. Os romanos já estavam tomando conta de tudo, ou seja, eles não tinham mais liberdade nem de ir e vir. Eles estavam passando por uma situação muito difícil. Não podiam sair das suas casas de uma forma livre, não podiam fazer o seu comércio de uma forma livre, porque tinha que pagar impostos, não podiam fazer os cultos, porque até então eles tinham a liberdade do culto, porém vigiada. Mas ali estava diante deles a resposta, ali estavam diante deles aqueles que eles estavam vendo os milagres, vendo tudo o que estava acontecendo. E vamos voltar um pouquinho antes, só para a gente entender. Jesus, a entrada de Cafarnaum dele, ele já começa fazendo grandes milagres. O centurião que chega para Jesus e vira e fala assim, centurião de Roma, um romano, até o romano estava buscando em Jesus resposta para a necessidade dele, vira e fala para Jesus: Jesus, eu tenho um filho em casa, um servente meu, um ajudante que está passando necessidade, está doente. Daí Jesus vira para ele e fala: então vamos até lá. Ele fala: não precisa, basta uma palavra que o Senhor der, o meu servo vai ficar curado. Aí Jesus fala: pois então seja feita dessa forma. Daí o que acontece? Quando ele chega na casa dele, o servo está curado. Aí ele pergunta: mas como aconteceu isso? Na hora que Jesus liberou a palavra de cura, o servo foi curado lá. Aí ele entendeu que existia um milagre por meio de Jesus. Daí depois disso, Jesus vai até a casa de Pedro, chega lá, a sogra de Pedro doente, ele cura a sogra de Pedro. E depois disso ele vai, atravessa o mar, como nós já falamos, vai lá e entra com libertação para um camarada cheio de demônio do outro lado, que vira uma bomba atômica no mundo espiritual, que sai pregando o evangelho e catequiza 10 cidades falando do amor de Deus e daquilo que Jesus havia feito na vida dele. O evangelho se propaga de uma forma sobrenatural naquelas 10 cidades, por meio daquele camarada que Jesus havia falado com ele, só dito assim, sai dele. E o camarada fica livre, liberto, um homem são, de pé, curado, restaurado, voltando para sua casa e para sua família. Aí depois Jesus volta, olha só a sequência de milagres. Aí depois Jesus volta para a cidade de Cafarnaum e chega lá, já tem mais pessoas esperando, e esse camarada, Jairo, daí Jairo vira e fala assim: vem comigo. Daí Jesus vai. E o interessante de tudo isso, queridos, a gente começa a ver algumas coisas que acontecem e não dá para a gente explicar, dá para a gente viver pela fé.
Não dá para a gente explicar, porque fé não tem explicação. Fé é vivência, fé é experiência, fé é entender o que acontece na nossa vida. Pode ser que não seja como acontece na vida do nosso irmão da direita ou da esquerda. E os milagres também, eles se propagam de formas multiformas e formas diferentes. Não dá para a gente comparar a nossa vida com a vida dos outros. Não dá para você comparar a sua vida com a vida do teu esposo. Não dá para comparar a tua vida com a vida da tua irmã do lado. Não dá para você olhar e falar assim, se Deus fez desse jeito para ele, vai fazer assim também para mim. Às vezes não é assim que acontece, às vezes acontecem coisas de forma diferente. De repente o milagre na tua vida, ele seja instantâneo, porque você precisa que aquilo seja espontâneo, e Deus sabe disso, e Ele faz com que o milagre aconteça assim. Mas também o milagre pode levar uma vida toda para acontecer. Pode ser um milagre que você está lá lutando com ele, lutando com aquela situação, lutando com aquele problema, e ele demora muito tempo para acontecer. Daí o exemplo do centurião foi no estalo. Mas agora nós estamos aqui diante de uma outra situação. Jairo vira para Jesus e fala assim: Jesus, me acompanha. E Jesus vira para ele e fala: eu vou. Olha que interessante. Para o centurião foi: manda uma palavra, e a palavra fez efeito. Para outro foi: vem comigo, Jesus vai. É outro efeito. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Em nome do Senhor Jesus, entenda o processo que você está vivendo, entenda o que você está passando na sua casa, na sua vida, na tua saúde, no teu interior, entenda o que você está vivendo. De repente para você está demorado o milagre acontecer, mas Deus sabe o que está fazendo. Aí você olha e fala assim: mas está acontecendo na vida do irmão tão rápido, o crescimento espiritual dele, o crescimento financeiro, o crescimento, está sendo tão rápido, na minha vida está demorando tanto. Ei, espera, pois, no Senhor, porque Deus para cada um tem um tratamento diferente. Jesus para cada um tem um tratamento diferente, mas uma alegria que traz ao meu coração é saber que Jesus ainda continua andando no nosso meio. E mais do que isso, lá estava acontecendo a mesma coisa. Jesus andando no meio da multidão. Jesus vai andando no meio da multidão, daí acontece uma situação inesperada. Está ele e Jairo contando: olha, minha filha está doente, não sei o que aconteceu com ela. Ela ontem estava bem, mas hoje já está com essa doença, acordou mal, sabe, com aquele sentimento. Olha, Jesus, não sei, de repente pode ser até um sentimento de morte. Talvez aconteça o pior, mas por isso que eu fui atrás do Senhor, onde o Senhor estava. E me desculpe por ter incomodado ao Senhor, mas sabe por que eu fui? Porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Messias que havia de vir, ele já estava começando a falar dessa forma, e Jesus já estava entendendo o processo que estava acontecendo na vida daquele camarada. Um camarada que conhecia a lei, conhecia as letras, conhecia todas as coisas. Ele talvez fosse o último a buscar a presença de Jesus, porque naquela época, aqueles camaradas que eram estudados, que eram os fariseus, que eram os camaradas mais estudados, não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias, que ele era a resposta para tudo aquilo. Mas Jesus era, e Jairo prova isso quando ele vai atrás de Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você? Entenda o que eu vou te falar. A única solução para o que você está vivendo é Jesus Cristo de Nazaré. A única solução para a tua vida é Jesus Cristo de Nazaré, é estar aos pés do Pai, é estar próximo de Jesus, é ir em busca do teu milagre, é em busca daquilo que pode resolver as tuas questões. E a única solução, não só para nós, como Igreja Cristo é Real, mas para o mundo. Não adianta olhar para os médicos, para a saúde deles, não adianta olhar para as coisas dos homens, para as promessas de políticos, não adianta olhar para as coisas que estão se mostrando aí como solução paliativa, porque a única solução verdadeira chama Jesus Cristo de Nazaré, e é atrás desse que você tem que ir. Esse cura a alma, o espírito, cura a carne e cura a todas as situações que você está vivendo, em que o mundo não pode dar solução, Jesus pode.
Aí você está hoje olhando para Jesus como sua última alternativa. Meu irmão, inverte a fila. Inverte a fila, coloca Ele como prioridade na tua vida. Busca Ele e você vai ver respostas brotando na tua vida assim, ó, de uma forma muito poderosa. Aí Jairo vai atrás de Jesus, Jesus fala, vamos até a sua casa, Jairo. E o que chama atenção é isso, a multiforma que Jesus age. E a forma como Ele age é poderosa, é maravilhosa. E talvez a solução de Jesus na sua vida não seja como foi na minha. E talvez não, ou pode até ser que seja como foi na minha. Aí é Jesus que vai escolher a forma como vai trabalhar. Mas o que não pode acontecer é você deixar de buscar a Jesus. Isso não pode acontecer. Você tem que ir aonde Jesus está. Na palavra, nas orações, na sua comunhão com Deus. Não dá, queridos, desigrejados, me desculpem, mas se você estiver fora da videira, você morre. Se você não estiver ligado na árvore que dá fruto, você morre. Se você não estiver ligado na árvore, sabe o que é estar ligado? É aos pés de Jesus, é buscando Jesus na palavra. Não adianta, porque tem um pessoal que está dizendo, sou desigrejado, não preciso de ir na igreja não, basta eu ligar o YouTube aqui, basta eu ficar na minha casa em paz, que as coisas acontecem. É uma mentira do inferno para te tirar da presença de Deus. E Jairo entendeu isso na hora que ele está aperreado. E os nordestinos sabem o que é isso, né? Está avexado. Ele já olha e fala, não dá para eu ficar em casa não, vendo a morte chegar na minha casa. Eu preciso de ir atrás de solução verdadeira. Eu vou atrás de Jesus. Daí Jesus fala, vamos embora, Jairo. E como eu falei, algo inesperado acontece. Quando ele está andando, as multidões estão vindo, e dentre aquelas multidões surge, no meio de tudo aquilo ali, uma mulher que estava padecendo de uma doença que naquela época era tida como impura. Ela tinha fluxo de sangue, ou seja, um ciclo menstrual contínuo. Ela estava perdendo muito sangue. E lembra que eu falei para você, às vezes as nossas dores são dores demoradas. A Bíblia fala assim que ela há 12 anos estava sofrendo aquilo. Foi em busca de médico, foi em busca de ajuda, gastou tudo que tinha e não teve solução. Mas na hora que a Bíblia fala que ela olha e fala assim, ei, peraí, eu estou ouvindo falar que Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está vindo em nossa direção. Jesus Cristo desceu do barco, está vindo para cá. Sabe o que a Bíblia fala? Que aquela mulher não perdeu tempo. Ela foi em direção de Jesus. E a Bíblia fala mais, ela era uma mulher impura. Era uma mulher que não podia andar no meio do povo. Por quê? Porque aquele ciclo menstrual fazia com que ela vivesse uma vida isolada. Ela não podia ter contato social. Ela não poderia sair do meio ou da sua casa e ter contato com as pessoas. Se as pessoas soubessem que ela tinha, ou que ela estava passando por aquela situação, tinha que tirar ela de perto deles, porque no livro de Levítico 15, diz que era impura. E a mulher impura, ela era maldita. Então ela não podia ficar no meio daquele povo, não podia andar no meio do povo, ela não podia ter contato social com ninguém, porque a doença dela era uma doença de separação. Era uma doença grave que causava para ela muito desconforto, causava para ela tristeza, angústia na alma. Imagina você, nós passamos um período de 2 anos isolado em casa, né? Sem contato com as pessoas que a gente ama, sem poder olhar nos olhos das pessoas que nos querem bem, já foi difícil. Às vezes nós hoje temos uma tecnologia um pouco diferenciada, que é o celular, a gente liga, faz uma web chamada, conversa com as pessoas, mas isso não dá o calor de estar junto, não dá esse calor gostoso de estar aqui junto na presença de Deus, não dá isso da gente pegar na mão, abraçar, beijar, não dá. Imagina aquela mulher naquele tempo, e o pior de tudo, ela estava vivendo essa pandemia particular.
Uma pandemia só dela, vivendo essa situação, mas a Bíblia fala o seguinte, que o que estava habitando nela era a confiança, a fé, e a fé tirou para fora todo o medo que ela tinha de tudo, a ponto dela vencer até os mandamentos. Porque existia uma lei de Levítico dizendo para ela, você não pode, e ela sabia que não podia, sair do local onde ela estava, mas a Bíblia diz o seguinte, queridos, que aquela mulher, ela sai da casa dela, ela ouve falar que Jesus Cristo está na cidade de Cafarnaum, ela ouve falar que a multidão está seguindo Jesus, e a Bíblia diz o seguinte, que ela vai, se enfia debaixo de toda aquela multidão, imagina a multidão, queridos, para quem viu alguns comícios por aí, sabe o que é multidão? É aquele bolo de gente, um amontoado em cima do outro, né? Aquilo ali, a pandemia nem não existe ali, porque o negócio é uma muvuca. Imagina uma multidão onde tem alguém que está curando, imagina uma multidão onde tem alguém que está fazendo milagres, aquele povo, aquele alvoroço, aquele povo, tudo vindo atrás de Jesus, andando no meio daquela multidão, daquele monte de gente, e a Bíblia diz o seguinte, que aquela mulher, ela vai se esgueirando pelo meio do povo. Por quê? Porque ela não podia mostrar a cara dela, andar de pé em direção a Jesus, ou então gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, como fez o cego. Não podia, porque se ela se mostrasse, as pessoas conhecessem ela e vissem ela naquele meio, ela seria tirada dali à base da paulada. Daí o que ela faz? Ela vai no silêncio dela e vai se esgueirando, se agachando. Jesus tem uma perna diferente aqui, tem outra perna diferente ali, mas existia, queridos, na presença de Jesus, um diferencial. Existia algo diferente em que fazia com que ele fosse distinto de todas aquelas pessoas que estavam rodeando a ele. E que foi um norte para aquela mulher ir até Jesus e encontrar e saber que aquela veste, aquela orla, era de Jesus para ela tocar. Na hora que aquela mulher começa a andar, ela vai procurando as diferenças, ela vai vendo o que é falso e o que é verdadeiro. Olha que maravilha que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Ela vai investigando, ela vai procurando, ela vai se esgueirando e olhando. Ei, peraí, isso aqui não é Jesus, porque a orla dele não é essa aqui não é Jesus, porque a orla também não é essa, a orla é a veste, a roupa. Era aqueles mantos compridos que iam até o chão. E a orla de Jesus, ela tinha um diferencial, queridos. Era uma veste diferenciada, por Jesus ser um mestre, ser o Messias, ele trazia um manto diferente de todo mundo. Era uma veste comprida, e nos finais das vestes, onde é a orla, né, a barra, ali tinha alguns filetes azuis, porque os mestres e o próprio Messias, ele seria reconhecido por esses filetes azuis que representavam os mandamentos. A veste sacerdotal era uma veste diferenciada, e Jesus se trajava com essas vestes sacerdotais para ser diferente daquele povo. Então o que tinha ali pendurado era a palavra. Eram os mandamentos de Deus, dizendo que seria o povo próspero, que o povo seria abençoado. E olha que interessante, queridos. Aquelas vestes lá, elas tinham uma condição diferente, em que as pessoas olhavam e já diferenciavam. Esse aí é mestre. Tanto que muitas vezes, se você vê nos evangelhos, alguém chega para Jesus e fala, Rabi, ou mestre, ou Senhor. Por quê? Porque a veste dele revelava quem ele era. Então a mulher vai e começa a se esgueirar no meio da multidão e vai atrás do que é verdadeiro. Ei, eu quero parar aqui para dizer para você, meu irmão, eu vou pedir para você, em nome de Jesus, para de ir atrás do falso e começa a andar atrás do que é verdadeiro, daquele que tem a palavra que liberta, daquele que tem a resposta para a tua vida, daquele que é puro e verdadeiro, santo e imaculado, Jesus Cristo de Nazaré. E às vezes a gente está ouvindo o falso falar na nossa orelha e a gente está acreditando.
A gente está ouvindo as mentiras do mundo que está aí fora e a gente está acreditando. Meu irmão, a Bíblia diz o seguinte: sem santidade nós não veremos a Deus. E não adianta andar no meio daquele que é impuro. Não adianta andar no meio daquele que não tem nada a ver com Deus. Você é diferente. Sai do meio deles. Salmo 1 já fala isso. Bem-aventurado o varão que não anda na roda dos escarnecedores, não senta junto no conselho dos ímpios, mas antes o seu prazer é na palavra do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Então seja diferente, vá atrás do verdadeiro, vá atrás daquele que te salva, não vá atrás daquele que vai te levar à morte. E o pior de tudo, a morte aqui e a morte eterna. Entende o que eu estou falando para você, pelo amor de Deus? Aquela mulher, na hora que ela viu, ela olhou e falou assim: eu vou atrás do que é verdadeiro. Foi andando, até que ela encontra quem? Jesus. Ela olha e fala: epa, esse aqui é Jesus. E a multidão, a muvuca, aquele monte de, imagina, um monte de perna. Você olhando um monte de perna, para mim tudo é perna. Daí, de repente, pega a perna errada. Não, ela falou assim: não, eu vou atrás da perna do Messias. Eu vou atrás da orla, daquelas vestes que muda a minha vida. E ela ainda falava mais: se eu tão somente tocar em Jesus, se eu tocar na sua orla, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla, se tão somente eu tocar nas vestes, se tão somente eu tocar ali, eu serei curada. E a Bíblia diz o seguinte, que aquela mulher vai e toca nas vestes de Jesus, ela toca na orla dele e a Bíblia diz que estancou na hora o milagre. Na hora aconteceu o milagre, ela ficou boa, sã, restaurada. Ela sentiu, olhou e falou: peraí, algo aconteceu. Quem é que está doente hoje aqui que não quer a cura? Quem é que está passando por dificuldade aí que não quer que Jesus faça um grande milagre? Meu irmão, o segredo hoje para você é: Jesus Cristo está passando por aqui, toque nele. Não, sim, mas eu vou ter que correr para o meio do caminho e tocar aqui. Não, irmão, o Luquinha já falou tudo aqui. Levanta tuas mãos, ou então no seu silêncio aí, fala com Jesus: Jesus, eu preciso de mudar a minha vida. Chega de viver desse jeito que eu estou vivendo. Chega de andar no meio do pecado, seja de errar. Para com isso, para de errar, começa a andar certo, meu irmão, e você vai ver as coisas de Deus acontecendo na tua vida. Ei, quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus? Quanto tempo faz que você não fala em línguas? Quanto tempo faz que você não sente aquele calor gostoso de Deus? Não é? Parece que está tudo frio, tudo cansado. Ei, hoje eu vou dar uma resposta para você. Jesus Cristo está passando por aqui, toca nele. Toca nele, e você vai ver um milagre acontecer na tua vida, na tua casa. Às vezes você está lá pedindo pela tua família, pedindo pela tua casa e não acontece nada. Meu irmão, muda de vida, toca em Jesus hoje, mas toca que nem a mulher tocou. Ela estava cheia de medo. Mas se eu vou lá, meu Deus, e agora? E se me pegarem, me pegarem assim, toda ensanguentada no meio do povo? Eu vou ser apredejada. Mas quer saber de uma coisa? A confiança que eu tenho que eu vou sair de lá curada, me faz vencer o medo. É isso que eu estou dizendo para você, meu irmão, hoje. Às vezes você está aí com medo: sabe, se eu aceitar Jesus como Salvador, ou se eu começar a servir Jesus em verdade, as pessoas vão falar de mim, as pessoas vão olhar para mim diferente. Meu irmão, escolha estar com Cristo, porque depois de tudo isso, que tudo isso passar, você vai ver como valeu a pena. Nós acabamos de cantar: Jesus é o nosso refúgio em tempo de angústia. Você já passou por angústia? Você já passou por depressão? Você já passou por dificuldade? Você já passou quando você olha assim para o lado? O corpo está dolorido, a alma está cansada e você não tem ninguém. Não adianta, você pode falar para a mulher, você pode falar para o marido, você pode falar para os filhos, você pode falar para os seus amigos, até mesmo para os seus inimigos. Ninguém resolve nada, mas quando você faz como aquela mulher, se dobra diante do Altíssimo e fala: Senhor, olha, eu pequei contra o céu, contra a terra, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Aí Jesus vem e muda a história e restaura a tua casa.
É isso que a mulher fez na hora que ela chega e se dobra diante de Jesus. Sabe o que acontece? O milagre acontece. A mulher é curada. E mais do que isso, Jesus sabe disso. Ele vira e fala assim: epa, peraí. O que aconteceu, Jesus? Não, aconteceu? Algo que eu não tinha sentido nunca. E se você ver, abre a Bíblia, lê ela inteirinha, vê se aconteceu outra vez isso. Não, só foi naquele momento que ele viu que dele saiu virtude diferente. Porque antes ele dizia: seja feito conforme você crê. Ah, eu quero ver, pois veja. Eu preciso disso, pois tenha. Ah, eu quero ficar de pé, fique. Endemoniado, sai dele. Era sempre Jesus tomando a frente, mas naquele dia foi diferente. A mulher vai e toma a frente. Meu irmão, toma a frente hoje. Pula na frente de Jesus aí. Pula na frente de Jesus, apresenta as suas necessidades, apresenta as tuas causas, apresenta as suas angústias, apresenta os teus medos, apresenta aquilo que está te amargurando, apresenta. Mas você vai falar: olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você, do jeito que está hoje aí, foi se apresentar para quem quer que seja, talvez você seja condenado. Se aquela mulher com fluxo de sangue fosse falar para qualquer um lá: ai, sabe o que está acontecendo comigo? Eu estou com fluxo de sangue aqui, eu estou impura, mas eu vou até perto de Jesus. Ela ia tomar um catiripapo na hora, a pessoa ia falar: sai daqui, sai mulher daqui, não pode ficar perto de nós. Mas ela não fez isso, ela foi atrás daquele que vira e fala assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ela foi atrás daquele que dá a solução, ela foi atrás daquele que resolve o problema, ela foi atrás de Jesus Cristo de Nazaré, que vira para ele e fala assim: epa, alguém tocou em mim. Mas como, Jesus? Como tocou em você? Todo mundo está aqui te apertando, te oprimindo, como o senhor está dizendo que alguém tocou em mim? Ele fala assim: alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu poder, saiu virtude. Faz isso hoje, faz esse teste hoje, vamos junto, eu vou contigo. Vamos junto, perto de Jesus e fala assim: Senhor, eu errei, eu falhei, eu estou te dizendo isso, não estou falando de você, eu estou falando isso de mim. Senhor, eu falhei, eu errei, eu estou pisando na bola, mas me acolhe, me guarda debaixo das tuas asas. Sabe, queridos, a gente às vezes não entende o processo e a forma como ocorreu essa diferença entre Jesus, entre Jairo, entre o centurião, entre a sogra de Pedro, entre a mulher do fluxo. Sabe o que acontece? Precisava de Jesus ir até a casa do Jairo. Precisava para que no caminho acontecesse algo sobrenatural. Se ele tivesse dito para Jairo: Jairo, vai para a tua casa, porque a tua filha já está sã, aquela mulher tinha chance de chegar perto dele? Não. Por quê? Porque ela encontrou com ele no caminho. Ela encontrou na hora que ele estava andando, na hora que ele estava saindo do lugar dele, na hora que a multidão estava andando junto com Jesus. Jesus vai andando e a mulher vai andando também para poder tocar nele. Olha que interessante. Sabe o que acontece? É que no caminho, uma mulher seria curada do fluxo de sangue. Sabe por quê? Porque no processo do nosso milagre, está incluído o milagre de outros. No processo que você está passando aí, você às vezes olha e fala assim: mas esse processo, sabe, está demorando. Mas, queridos, no teu processo de milagre, talvez pessoas que sejam próximas de você estejam também sendo alcançados pela misericórdia do Senhor. Ah, não, sim, mas você não sabe quanto tempo eu estou vivendo e estou passando por isso, está muito difícil. Mas saiba de uma coisa: permaneça firme em Deus, porque o teu milagre vai acontecer. De repente a gente olha lá, eu vejo José como exemplo disso, está lá passando pela dificuldade dele lá, mas olha ele sentado ali, ó. E sabe por quê? Porque quando eu olho para ele, eu falo assim: Senhor, se o Senhor está fazendo milagre na vida do Zé, o Senhor vai fazer na minha também. Você entende isso? E às vezes a gente olha e fala assim: mas por que de novo? Não questione a Deus, creia em Deus. Porque de novo é porque no milagre dele, milagres acontecerão.
E às vezes o teu milagre, o que você está vivendo, a dificuldade, mas eu não consigo emprego, eu não consigo trabalhar, eu estou vivendo uma dificuldade muito difícil nesse tempo de pandemia. Não é a pandemia não, é o milagre de Deus que está ocorrendo na tua vida. Se você crer, se você esperar em Deus, se você se apegar na palavra, você vai ver a glória de Deus. Olha que interessante. Sabe que a mulher toca onde? Na orla. E a orla, na roupa sacerdotal, ela tem um nome engraçado. Era chamado de canaf. Isso do hebraico. Que quer dizer, sabe o quê? Asa. Canaf, orla, que quer dizer asa. Aquela mulher, ela tinha um entendimento. A gente pensa que a mulher era uma cega, um perdão da palavra, né? Isso aí não sabe de nada. Mulher, ainda mais naquela época, queridos, que a mulher não ia nem aprender nada sobre a palavra de Deus, mas ela tinha dentro dela o conhecimento das gerações. Vandão, não vamos parar de falar da palavra do Senhor aqui, seja hoje, seja de quarta-feira, seja dia e fora de dia. Sabe por quê? Porque é ela que liberta. É a palavra do Senhor que liberta, é o púlpito com palavra sadia que faz com que você saia daqui diferente, querendo mudar de vida. E aquela mulher entendeu isso. Ela podia não ir para as escolas, para as sinagogas, sentar ao pé dos profetas lá, ou sentar ao pé daqueles escribas ou dos fariseus que ensinavam, mas aquela mulher tinha conhecimento da palavra. Ela sabia que se tocasse nas orlas de Jesus, ela seria curada. Sabe por quê? Porque Jesus era tido lá como o Messias, como a resposta para aquelas pessoas. Então ela falava assim: se for o Messias, eu serei curada. Daí você fala para mim: não, onde você entendeu isso? Onde você achou isso? Eu vou te dizer, lê o livro de Malaquias 4:2, que diz assim, ó: mas para nós, os que temei mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas, e saireis e saltarei como bezerro nas estrebarias. Sabe quem que era essa profecia aqui? Era a profecia do Messias. Quando vier o Messias, que ele é o sol da justiça, ele vai trazer nas suas asas a cura. Olha aquela mulher tocando na palavra, olha aquela mulher tocando nas asas. Ela estava ali debaixo das asas, ela estava ali escondida. Então aquele efeito da cura dela não foi um efeito ignorante dela olhar e falar: é o Jesus, eu vou lá tocar nele e vou ficar curado. Não, ela tinha entendimento que se ela tocasse nas orlas de Jesus, ela seria curada. Por quê? Porque nas orlas de Jesus era aquilo que eu falei, tinha a palavra, tinha os mandamentos, e aquela mulher, ela ainda combateu o mandamento que tinha lá dentre aqueles mandamentos, aquele de Levíticos 15, dizendo assim: a mulher impura, ela tem que ficar afastada, mas ela vai e vence isso, ela vai e toca nas asas. Olha que interessante. Quando a gente proclama o Salmo 91, a gente não faz nenhuma correlação com a palavra de Deus e com esse momento. A gente não faz essa correlação. Quando a gente lê o Salmo 91, no versículo 4, ele diz assim, ó: e ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarei. Está entendendo? Era o próprio Jesus, o Messias, e ela sabia disso. Na hora que ela fala assim: eu vou tocar na veste dele, eu vou tocar na orla. Sabe por quê? Porque ela sabia que se ela estiver debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ela descansa. Se ela estiver ali, ó, grudadinha em Jesus, o milagre vem. Se ela estiver em Jesus Cristo, as coisas acontecem. Se ela esperar em Deus, o milagre vai acontecer. Querido, o canaf de Jesus está hoje aqui, as asas dele estão abertas sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, sobre a nossa nação. Basta você proclamar isso.
Daí de você fala assim, ah não, sim, mas fulano, beltrano, político lá falou isso, isso, aquilo. Meu irmão, não se apegue a homem, porque a palavra de Deus, ela fala dessa forma, espera, pois, em Deus. Porque é dele que vem o milagre, não é de homem nenhum, não. Pode ir lá sabe, com mais que se ache, mas não é homem. É só Jesus Cristo de Nazaré, que é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Deus se não for por Ele. Olha aí. Ela vai e toca, Vandão, no canafe, toca na palavra, toca nas asas, ela está debaixo das asas, sabe porque ela sabia, ela falou assim, se eu ficar, olha, e ela chega de uma forma gloriosa. Se você prestar atenção, essa mulher é sábia, essa mulher é entendida, é inteligente, ainda que talvez não tivesse participado das aulas, mas ela era uma pessoa que ouvia muito. Ouvia, deixa eu repetir para você entender. Essa é uma mulher que ouvia muito, porque a fé vem pelo... E ouvir o quê? Aleluia! Está entendendo? Ela ouvia, o Messias quando chegar, ele vai trazer nas suas asas a cura. O Messias quando andar no meio do povo, as suas asas vão estar badalando para um lado e para o outro e virá a cura. Olha, quando Jesus andar por aqui, as vestes dele sairão tocando em todos, e todos que tocarem nas suas vestes serão curados. Sabe por quê? Porque você vai estar debaixo das asas do Altíssimo, e a sombra do Onipotente você vai. Quer mais o quê, meu irmão? Você quer procurar aonde? Aquela mulher, na hora que viu, falou assim, eu vou. E o interessante de tudo é que começa a coisa acontecer. Olha só. Entra lá no livro de Mateus 14:36. Rapidinho aí. Mateus 14:36. Você viu que foi uma sequência? Olha que interessante. A mulher... Não, vamos voltar um pouquinho antes. Jesus atravessa o mar de Cafarnaum, o mar da Galileia, do outro lado tem Gadara. Chega em Gadara, tem um endemoniado. Ele chega para o endemoniado, liberta o endemoniado. O endemoniado sai dali falando para todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor. E aquelas 10 cidades próximas foram convertidas a Jesus pelo endemoniado. Aí depois vamos voltar lá para a mulher de fluxo de sangue. Ela vai e toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Aí depois em Mateus, o que diz Mateus aí? Ó? Todos que tocavam nas vestes ficavam curados. Vandão, a mulher foi alvissareira disso. Na hora que ela toca, ela dá exemplo para todo mundo, e todo mundo fala, epa, peraí, ela tocou nas vestes e foi curada. Então aquilo se propagou de uma forma muito grande. Você pode ver que o capítulo 9 é anterior ao capítulo 14, ou seja, o exemplo da cura dela foi exemplo para as outras pessoas serem curadas. Por quê? Porque a fé dela, ela falou assim, ei, peraí, eu não estou tocando só em Jesus, eu estou tocando na palavra, eu estou tocando naquela palavra que cura, que liberta, que salva, que restaura, que transforma, que dá refrigério, que faz com que a gente tenha garantia de vitória. Eu não estou parado em palavras de homens, mas eu estou crendo na palavra de Deus. Você entende o que eu estou falando? Às vezes a gente está preso em homens, está preso em palavras vazias, que não traz nada, mas se prenda na palavra do Senhor, se agarre nela, fique debaixo da palavra, fique debaixo daquilo que Jesus revela na sua palavra. Aquela mulher na hora, ela virou o quê? Um exemplo. Ela que poderia ter sido um exemplo de maldição, ela virou um exemplo de bênção, de cura, de transformação, de restauração, está entendendo? Ela virou aquele exemplo que as pessoas olhavam para ela e falavam assim, essa mulher é um milagre vivo. Viu, Zé? Esse homem é um milagre vivo.
Ó, você mesmo na tua situação que você está vivendo, quando Jesus ele mudar a tua história, você será um exemplo de bênção. Para hoje, para muitos você pode ser aquele exemplo, mau exemplo, né? Aquela pessoa que olha para você e fala assim, eu não quero ser que nem ele não. Mas se você andar na palavra, se você crer na palavra, se você deixar a palavra mudar a tua história, quando você sair daqui, você vai ser um excelente exemplo de servo de Deus. E que as pessoas vão olhar e falar assim, eu quero ser desse jeito, mas não no sentido de ser que nem você é, mas no sentido de que Jesus é na sua vida. Aquela mulher vai e muda toda a ótica da coisa. Ela muda toda a história. Por isso que eu comecei com esse versículo. Quando o povo sai, entra Jesus. Quando o povo sai, você está entendendo o que eu quis dizer em tudo isso? Quando sai essas crendices, que às vezes a gente acredita em terceiros, quando a gente acredita em mandinga, quando a gente, eu não consigo começar o dia sem abrir o horóscopo, para ver o que está falando. Meu irmão, tire isso da sua vida, abre a palavra do Senhor e você vai ver Deus falando puramente ao teu coração. E às vezes a gente está perdido, eu preciso de conversar com a pastora tal, com o pastor tal, eu preciso de ouvir o fulano de tal, ele é o meu mentor espiritual, ele, sabe o que é? Ele é o meu pai apóstolo. Meu irmão, sai dele em nome de Jesus, sai das asas desse homem que ele não vai te levar para o céu, entra debaixo das asas do Altíssimo. E às vezes a gente está perdendo tempo, eu vou atrás, sabe, onde tem um camarada lá fazendo milagre, vai todo mundo correndo atrás. Eu vou lá, sabe por quê? Porque aquele é homem de Deus. Meu irmão, sabe qual que é o homem de Deus? É aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o homem. Esse é o homem, por isso que eu comecei com o adágio. A voz do povo é a voz de Deus, só que a voz do povo pediu Barrabás. Né? Barrabás, prenda, mate Jesus e crucifique. E solta Barrabás. Não. A voz de Deus é a voz que ecoa no universo quando não existia nada. Tudo foi feito por intermédio da sua palavra. João 1. Jesus era o verbo estava com Deus e era Deus. Jesus Cristo, esse aqui que eu estou falando e proclamando para vocês aí, para parar de correr atrás de homem, para parar de andar, inclusive eu estava conversando com o irmão, final de semana passado, ele me chamou a atenção uma coisa muito interessante, ele falava assim, e a Bíblia fala assim que os sinais seguirão aos que? De novo. Gostei. Os sinais seguirão aos que? Por que não é assim? E os que creem seguirão os sinais. Às vezes a gente está que nem bobão atrás dos sinais. Onde tem, aquela igreja, vai todo mundo para lá e esvazia aqui. Vai lá e esvazia aqui. Vai ficar até feio na internet isso aí, mas tudo bem. Você entendendo já basta. A gente faz isso, esvaziar. Não sabe por que não, Senhor, eu não vou lá na igreja real, né? Por quê? Porque eu achei um outro pastor aí que prega muito. E vai para outro lugar. Só que, Vandão, vamos continuar falando da palavra. E quem permanecer aqui vai estar debaixo das asas. Está entendendo? Debaixo da palavra. Estando debaixo da palavra, tua casa vai ser guardada. Toda maldição não terá nenhum tipo de ação na tua vida. E mais do que isso, como foi dito aqui, quando você está debaixo das asas, há a cura. Olha, eu quero hoje declarar em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é um ato conhecendo a palavra. Que toda morte pare nas nossas casas. Que toda morte cesse nas nossas famílias, e que a saúde seja a palavra de ordem de Deus a nós. Que às vezes a gente está com medo, está em casa, está com medo, eu não vou na igreja, mas por quê? O Covid, meu irmão, tem alguém que é muito maior que é o Covid leva para o cemitério, e Jesus Cristo leva para o inferno. Se você não crê nele, mas se você crê, você vai para a eternidade com ele. Ainda que a Covid te mate, no dia seguinte você vai estar ceando na mesa do mestre. Está entendendo o que eu estou dizendo?
E às vezes a gente está com medo, né? Ah, Senhor, mas... Ai, Nelsinho lá, só aqui tem, né? No mercado não tem. Eu já falei isso, algumas pessoas ficaram incomodadas, né? Mas é assim, só aqui tem Covid. Os outros lugares não tem, né? A mulher olhou e falou, maldita sou eu. E eu não quero mais carregar essa maldição sobre a minha vida. O Jairo chega e fala assim, espera aí, a morte está chegando na minha casa, mas eu não vou deixar com que ela entre na minha casa. Sabe por quê? Porque quando ela entrar dentro, olha, meu irmão, que revelação de Deus isso. Ela falou assim, ó, quando a morte chegar dentro da minha casa, ele vai dar de cara com Jesus lá. Você entendeu? Às vezes a gente está querendo, a única pessoa que a gente não quer dentro da nossa casa é Jesus. Sabe por quê? Porque ele vai revelar os nossos, né? Escondidinho de frango, né? De carne moída, de carne seca. Vai revelar os nossos escondidinhos. Queridos, Jairo não pensou não, ele falou, vamos Jesus. Só que no meio do caminho, até para encerrar já, que vai dar meio-dia, não vai? Está bem próximo do meio-dia. Só para encerrar. Ele está indo no caminho. Daí alguém chega e fala assim, Jairo, não incomoda mais o mestre não, porque a tua filha acabou de morrer. Falou para ele assim, Jairo, não incomoda mais o mestre, não. E nem vai com Jesus para a tua casa, porque a morte acabou de chegar lá. Lembra que eu falei para você? Que Jairo falou assim, eu vou levar Jesus até a minha casa, porque quando ele estiver lá, a morte não chega. Ele falou assim, eu vou andar com Jesus, levar, quando Jesus chegar lá, a morte, eu olhar e falar, ih, Jesus está aqui, ela cai fora. Aí aconteceu o inverso. A morte chegou primeiro. A morte chegou antes. Aí Jairo se abala, o coração fica chateado com aquela situação, ele fala, Jesus, e agora? Jesus ouve. Saiba em quem você está crendo, meu irmão. Comece a olhar para aquele que você crê, comece a ver o milagre daquele que anda contigo. Começa a olhar com certeza de que você está no caminho certo. Começa a crer que Jesus Cristo é o Senhor da tua casa, da tua vida, das tuas finanças, dos teus problemas, da solução deles, de tudo que você está vivendo e passando. Começa a olhar dessa forma, porque você não está aqui à toa, você não está aqui cumprindo religião. Eu estou te falando isso para que você acorde, para que você não venha para essa casa com olhar religioso, mas que saia daqui andando de braço dado com Jesus para ele ir para a tua casa, ainda que o problema esteja lá, ainda que a luta esteja lá, ainda que a doença esteja lá, ainda que até a morte esteja lá, mas se você chegar com Jesus, vai acontecer algo diferente. Foi o que aconteceu, na hora que ele fala assim, morreu, Jesus fala assim, vem comigo, Jairo. Até então era Jairo que estava indo com Jesus, né? Olha, Vandão, que interessante. Até então era Jairo, Jesus, vem comigo, vai até minha casa. Daí quando Jairo no meio do caminho, ai Senhor, e agora? E agora? Daí Jesus fala, não Jairo, agora vem comigo. Sabe o que Deus está falando no meu coração? Tem muitos que entraram hoje aqui dizendo assim, Senhor, hoje é a única oportunidade que eu vou na tua casa. Hoje vai ser o último dia que eu vou lá. Mas hoje Deus está falando no meu coração, você veio só com as suas próprias pernas, mas você vai voltar para a tua casa com Jesus Cristo de Nazaré, com você. Você vai voltar com Jesus, e Jesus te conduzindo, não é você levando ele te levando, e dizendo assim, eu vou com você lá, e nós vamos reverter essa situação. Eu vou com você lá, e nós vamos ver a coisa acontecer. E a Bíblia diz o seguinte, sabe por quê, queridos? Quem estava falando para ele era a palavra. Quem estava falando para ele era a palavra, quem crê em mim, e rio de água viva fluirão do teu ser. Era aquela fonte de água viva que estava dizendo assim, aquele que bebe da minha água não morre. Era aquele que estava dizendo isso. Estava falando, vem comigo, Jairo. Daí Jairo chega na casa dele, a morte está lá.
Está lá a morte, está lá um monte de gente incrédula, porque tinha um monte de gente, quando Jesus vira e fala assim, a menina está dormindo. Daí todo mundo, que está dormindo, nada, ela morreu, que dormindo, esse cara está doido. Daí Jesus faz o quê? Tira todo o povo. Quando o povo sai, Jesus entra. Quando Jesus entra, o povo sai. Quando a palavra entra, a incredulidade sai fora. Por isso que Jesus manda o povo sair, porque o povo era incrédulo, o povo não queria crer, o povo não estava vendo Jesus como Messias. Jesus viu a mulher lá com fluxo de sangue, na hora que ela foi curada, ele virou para ela e falou assim, vai minha filha, vai para casa curada, porque você está curada, a tua fé te curou, você veio me buscar, a resposta está aí, vai para casa. Aquela mulher está alegre e saltitante, pregando o evangelho e dizendo, eu fui curada por Jesus, e continuou o caminho dela. Daí Jesus está na casa de Jairo, aquele monte de gente incrédula que não sabia nada de Jesus, não conhecia Jesus, não via a palavra dele, não sabia que as orlas dele faziam milagre, não sabia que as orlas significavam as asas de Deus sobre a casa, sobre a família, ele não sabia de nada. É o talet, talet é asa, é o do Salmo 91, asa, cuidado de Deus, proteção do Senhor. Querido, você acha que você canta esse monte de hino à toa? Você não canta à toa, você não canta para passar tempo. Vamos cantar uns corinhos aqui até chegar a hora da palavra. Não é para isso não, é porque quando você fala, ali é a palavra falada, cantada, revelada para você, encher no teu coração e sentir a presença desse Deus que está no nosso meio, hoje aqui como as asas abertas, nesse lugar, na minha vida, na tua casa, na nossa casa, nos guardando, nos livrando de todo mal. Aí ele entra, o povo sai, manda esse povo incrédulo tudo embora. Aí o povo sai, aí o milagre acontece. Aí ele chega lá, onde está a menina? A menina está ali, geladinha. Daí Jesus falou para ela que era um sono, sabe por quê? Porque alguns milagres para Deus é que nem um sono. A gente não dorme e não acorda no outro dia? Jesus só falou isso, é apenas um sono. Isso é apenas uma dormidinha, porque quando eu entrar lá, as coisas vão acontecer. Aí ele entra, a menina está dormindo, ele pega nas mãos da menina e fala assim para ela, Talita cumi, que quer dizer, menina levanta. E na hora que ele fala isso, ele fala a palavra sobre ela, da mesma forma como ele está pairando sobre o abismo, e ele fala, haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, haja animais e houve animais, haja todas as coisas para o bem do homem e houve. Aquela palavra falada, revelada, que cria da onde não existe. Não existia mais vida naquela criança, mas ele vai e fala, levanta, porque quem está falando para levantar não é homem, quem está falando para levantar não é político, não é médico, mas quem está falando para levantar é aquele que é o dono da vida. Então levanta e fica de pé. E aquela mulher levanta, aquela criança levanta e fica em pé, daí começa a falar, começa a se agitar, daí ele vira para Jairo e fala, Jairo, de volta sua filha. Está entendendo o que eu estou falando? Você vai sair daqui hoje com a tua bênção nas mãos, fica em pé. Mas se você crer, e a fé lança fora todo o medo. O grupo de louvor pode vir chegando, por favor. Creia no Senhor, creia que Ele é Salvador. Passe todos os processos da tua vida. Não pula etapa. Não busca paliativo. Não busca em homens respostas que só tem Deus para te dar. Não fica se apegando à mentira de coaches espirituais, que ficou bonita essa palavra agora, né? Coaches espirituais. O camarada, eu sou o seu guru espiritual, eu falo e você faz o que eu falei e as coisas acontecem. Não, vira para ele e fala assim, não, eu só tenho um Senhor e só um Salvador, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, e é esse que eu ouço, é esse que eu creio e é esse que eu sigo, e mais ninguém. Aí, queridos,
o final da sua história vai ser como o da mulher com fluxo de sangue. Sai de lá curada, integrada na sociedade, podendo estar próximo dos seus, viu, Maria? Podendo abraçar, Eduardo. Viu, irmã? Podendo estar junto com os seus ali, falando assim, agora estamos em paz. Jesus que faz isso, queridos, não é o Nelsinho, não é outro homem, não. É Jesus. Quando você aceita Ele como Senhor e Salvador, como você fez hoje aqui, ou como você, mesmo que não tenha feito naquele momento, mas dentro do coração vai fazer nessa oração, entende e espera, pois, no Senhor. Aí o milagre acontece, aí você vai ter solução para a tua casa. Daí você me pergunta assim, não, sim, mas como vai ser? Eu vou dizer que nem Jesus falou para o Jairo, vem comigo. É o que Jesus vai falar para você, vem comigo, que você só entende de problemas e eu entendo de solução. Vem comigo que eu vou andar contigo. Aí o milagre acontece, queridos. Aí, como aconteceu com a mulher, para a casa dela, limpa, restaurada, reintegrada, revigorada, fortalecida. Aconteceu com Jairo. As pessoas que estavam do lado de fora, quando Jesus entrou, o mal teve que sair, as pessoas tiveram que sair, os incrédulos tiveram que sair, aqueles invejosos, zoiudos, tiveram que sair. Ficaram tudo do lado de fora. Você acha que eles foram embora? Não, eles ficaram do lado de fora falando assim, quero ver o que vai acontecer. Agora eu quero ver, vamos pegar Jesus, Jesus vai falhar, a menina morreu. Só que na hora, queridos, que abriu a porta, o povo se calou, porque a voz do povo não é a voz de Deus. O povo se calou, engoliu e falou, grandes milagres fez este homem entre nós. Porque estava nas mãos dele ali Talita, a esposa e Jairo, dizendo assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos felizes, porque o Senhor olhou para a casa de Israel e disse, haja paz em ti. Está entendendo o que eu estou falando? Se não está, põe a mão no coração aí. Hoje, você que veio aqui como último instante, vai sair daqui levando a tua cura em nome de Jesus. Veio se esgueirando, veio mais baixo, agachado, intimidado, humilhado, vai sair daqui levando a tua cura. E você que vem em busca da tua família, como Jairo, foi atrás da filha dele lá, Jairo, família, casa, vai sair daqui também levando a tua. Mas para tudo isso precisamos crer, tocar na palavra, se manter nela. Vamos orar. Pai eterno, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, mais uma vez o Senhor nos surpreendeu. E mais do que isso, o Senhor nos trouxe ao entendimento que é só em Cristo que nós temos resposta. O Senhor trouxe ao nosso entendimento que só em Jesus que nós encontramos resposta certa para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos, para as nossas dores, para as nossas necessidades. E mais do que isso, nós entendemos que o Senhor é nosso Senhor e Salvador. E por isso hoje nós lançamos fora todo o nosso medo de homens, medo de mentiras, medo de palavras malditas, medo de pessoas que às vezes até nos prejudicam quando falam palavras que não enchem o nosso coração de graça e paz.
Nos leva em paz para nossas casas hoje. Nos introduz na nossa casa, na nossa família, aonde nós não podíamos ter paz. Entra com a tua paz lá agora. Faz como o Senhor fez com Jairo. Entra com vida naquele lugar de morte. Entra com saúde naquele lugar onde há doença. Entra com vida aonde as pessoas achavam que não teria mais vida. E cala a boca do invejoso, do cobiçoso, daquele que olha para nós e só quer o nosso mal. O Senhor é o nosso Deus, e debaixo das tuas asas nós estamos. Por isso nos cura, nos restaura e nos abençoa, desde agora para sempre, assim como o Senhor fez com Israel. Amém, amém e amém. Vamos adorar ao Senhor?